Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, meus amigos de todo o Brasil. Também alguns amigos e irmãos de outros países que estiverem assistindo. Uma ótima tarde para vocês, tá? Que Deus ilumine a vida de todos vocês. Que Deus ilumine a vida de todos os meus irmãos que assistem meus vídeos. Também daqueles que não assistem, aqueles que não gostam também, como as testemunhas de Jeová. Que Deus ilumine a vida de todos. Meus irmãos, peço aqui a você que for testemunha de Jeová, que está abandonado aí, que não está concordando mais com a seita, você que saiu e que está sem amigos, seus parentes te abandonaram, dá uma ligadinha para mim, para a gente conversar um pouquinho, para a gente bater um papo, tá bom? Eu fico muito feliz quando alguém me liga para a gente conversar, tá? O meu telefone é 99151-5617, 037, aqui das Minas Gerais, uai. Meus irmãos, hoje eu quero falar de um assunto muito interessante. Olha aqui, quando eu conheci as testemunhas de Jeová, os métodos de pregação deles era bem diferente do que é atualmente. Quanto àquelas publicações que a gente vendia de porta em porta, né? O que acontece? O publicador, ele ia ali no balcão, comprava as literaturas, né? Ali as publicações, e ofereciam de casa em casa pelo mesmo preço que ele comprava. Ele pegava, vendia pelo mesmo preço que ele comprava. Agora, os publicadores, eles eram aconselhados a não doar publicações. Porque, segundo eles, se você doasse uma publicação numa casa e depois, futuramente, outro irmão fosse ali, né, oferecer essa revista vendida, o morador ia falar, mas no mês passado, por exemplo, teve um aqui que me deu uma revista ou me deu um livro. Então, por isso que era aconselhado a não vender, a não doar publicações para não ter problemas futuros, né? Agora, o que é que o publicador tinha que fazer? Quando o publicador, quando o morador se interessava por uma publicação, por uma revista ou por um livro, o que o publicador fazia? O publicador ele tinha que oferecer uma troca. Se o morador queria aquelas publicações e não tinha dinheiro, o publicador oferecia uma troca. Ali o que acontece? A gente aceitava em troca ali sabonete, pasta dental, assim por diante. Coisas que a gente pudesse colocar na pasta, né? Mas teve uma ocasião numa zona rural que a gente estava trabalhando e uma irmã bateu na porta de uma senhora ali e a senhora apaixonou pela revista. Era uma brochura bonita demais. Eu não me lembro o nome da brochura, é uma toda colorida, até me esqueci o nome dela. E a senhora apaixonou pela brochura, mas não tinha dinheiro. A única coisa que ela tinha era ovos, né? Aí a irmã aceitou uma dúzia de ovos em troca da brochura. Aí a irmã saiu de casa em casa carregando aquela sacolinha de supermercado com uma dúzia de ovos. A gente ficava zoando ela com aquela sacolinha na mão. Então era assim que funcionavam as coisas, né? Era assim que as coisas funcionavam. Mas pelo que eu sei, né? Pelo que eu fiquei sabendo, eles agora mudaram os métodos de pregação. O publicador agora oferece as publicações de graça e aceita um donativo a critério do morador, sem um valor estipulado. E é facultativo, né? Ou seja, o morador agora ele fica com a revista de graça e dá ali um donativo para o publicador se ele quiser. Se ele quiser dar aquele donativo ali para o publicador. Aí você que está me assistindo deve estar pensando assim, olha, mas a torre agora resolveu doar, né? A torre agora resolveu doar alguma coisa. Aí que você se engana. Eles fizeram foi uma trama a mais suja que você pode pensar que existe. A trama que eles fizeram. Eu não sei se eles querem se passar por uma entidade sem fins lucrativos, né? Sem fins lucrativos. E com isso, né? E com isso ficar isenta de alguns impostos, né? Talvez seja isso o objetivo da mudança. Mas
O que é que foi mesmo que eles fizeram? Eles fizeram assim, ó, por exemplo, eles diminuíram a quantidade de páginas das revistas. As revistas agora são bem mais fininhas. Passaram a fazer as publicações com material bem inferior. E o publicador deixa a revista sem exigir uma quantia estipulada como pagamento. Eu vou mostrar aqui o truque da torre. O publicador pega a publicação ali no balcão. Segundo o publicador, ele tem que dar um donativo pela publicação. Eles dizem que a revista, que as publicações lá no salão agora, elas não são vendidas. Que os publicadores dão um donativo pelas publicações, né? Mas só que tem uma coisa: o donativo tem um valor estipulado. O publicador, por exemplo, ele não pode chegar ali, pegar uma revista, por exemplo, e dar um donativo de 20 centavos. Não. Tem um valor estipulado de donativo. Os donativos da torre têm valor estipulado. Tem sim. Não é assim. Eu vou chegar aqui, vou pegar essa revista, dou 20 centavos. Não. Ali o donativo é estipulado e o donativo é entregue na mão do vendedor das publicações, né? Cada publicação tem o seu valor. Agora, o publicador pode e deve doar as suas publicações. Eles agora são aconselhados a doar. Eles chegam, dão uma publicação para o morador, e se o morador sentir no coração ali de dar um donativo para o publicador, ele dá. Se ele não quiser, ele não dá. Então, é ou não é um golpe de mestre? O publicador não recupera mais o que ele pagou pelas publicações. Fica tudo como donativo. E aí, o que vocês acham disso? Será que essa é mais uma provisão amorosa de Jeová? Será que Jeová fez mais uma provisão amorosa? Né? Se for uma provisão amorosa de Jeová, Jeová só faz provisões amorosas para o corpo governante, né? Porque a favor dos publicadores, Jeová não faz provisões amorosas. Ou será que isso é mais uma luz que clareou? Porque lá tem uma luz que está piscando cada dia. Cada dia a luz clareia mais e mais. Será que isso foi mais uma luz que clareou para eles? Eita luzinha safada essa, né? Que luzinha mais safada. Ela só pisca a favor do corpo governante. Por que essa luz não pisca um pouquinho a favor dos publicadores? A luz só pisca a favor da sociedade torre de vigia, né? Do seu corpo governante. Que luzinha mais safada é essa, hein? Infelizmente é só as testemunhas de Jeová que não percebem, né? A gente está aí para mostrar, né? A gente está aí para mostrar as trapaças do corpo governante. Mas infelizmente as testemunhas de Jeová não percebem. Mas quem sabe um dia, né? A gente não perde a esperança, não. Quem sabe um dia eles vão perceber o erro que eles estão cometendo.